pessoal, boa tarde, todos os telespectadores da Cabo Frio TV. É com imenso prazer também quem está nos assistindo pela internet, diante da divulgação do nosso ilustre convidado dessa semana. Tivemos quase um recorde de acesso à nossa página no Facebook, né, do Noite Jurídica, e também gente que entrou em contato através de mensagens dizendo que iria acompanhar, que não podem acompanhar pela TV Costa do Sol, mas queriam acompanhar pela internet, pelo site da Cabo Frio TV. Foram inúmeras mensagens. Eu digo que esse advogado, esse nosso convidado, ele é estabelecido em Araruama, mas advoga no estado inteiro, no Brasil inteiro, frequenta muito tribunais superiores, mas eu digo que esse pessoal lá de Araruama está feito sucesso, porque o outro também que fez sucesso aqui foi o doutor Renan Belan, fez um enorme sucesso no Facebook, chamei até ele de modelo. Facebook foram várias curtidas lá quando a gente o chamou, o convidou, e ele compareceu aqui no programa. Primeiro eu vou passar para o meu convidado, né, que a gente já havia anunciado no programa, na página do Facebook. Vou passar para ele para dar as boas-vindas a ele, né, dar boa sorte a ele, porque tem dois tubarões do direito aqui acompanhando. Tubarões ficou ruim, né? Tubarões é que são bons, né, tecnicamente acompanhando. Deram um prazer de estar, são uma presença assim, são convidados, nem convidados, telespectadores ilustres, que estão aqui também acompanhando a entrevista do doutor Pedro. Doutor Pedro Canelas, você tem uma responsabilidade enorme com essas duas presenças aqui de peso. Talvez sejam, com certeza, um dos maiores juristas. Eu esteja aqui com um dos maiores juristas da região dos Lagos e do estado do Rio de Janeiro. Vocês três, eu considero, tá? E não é estou majorando e nem puxando o saco, não, que também não preciso disso. Mas estou aqui com o doutor, já não sei, doutor Pedro Canelas. Ele é advogado, é professor de Direito Eleitoral da Universidade Cândido Mendes, com pós-graduação em Direito Constitucional, pós-graduação em Direito Eleitoral e cursando também pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. E também foi, né, incluído como membro, foi aceito como membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Doutor Pedro Canelas, um grande prazer estar recebendo o senhor aqui, uma primeira visita de muitas no programa Noite Jurídica. Boa tarde, doutor Pedro. Grande Rafael, boa tarde. Queria agradecer o convite, cara. Diante de uma apresentação dessa, a gente fica até mais nervoso, né? Mas todos com merecimento. Estou muito feliz com o seu convite para estar aqui hoje, para tratar desse tema, que é um tema de interesse nacional, né, cara? Tem uma amplitude que interessa diretamente a todos nós, né? Direta ou indiretamente a todos nós. E fico muito honrado de ter os colegas aqui, o Cristiano e o Paulo, presentes aqui, porque são, sem sombra de dúvida, duas feras do direito eleitoral. É verdade, duas feras de direito eleitoral, direito público. É isso aí. Aqui do meu lado esquerdo, o doutor Cristiano Oliveira, procurador-geral do município de São Pedro da Aldeia, um grande técnico. E à minha direita, o doutor Paulo Lage, procurador-geral de Cabo Frio. Nós estamos aqui em meio de procuradores gerais e o senhor que é o entrevistado. Boa tarde, doutor Cristiano. Prazer recebê-lo hoje como telespectador, como formulador de perguntas ao doutor Pedro, mas também já faço o convite aqui ao vivo. Eu sei que, doutor Pedro, assim, não desmerecendo, mas os honorários do doutor Pedro que ele cobrou para vir ao programa, foram os honorários que o programa deu para pagar. Eu acho que o senhor poderia diminuir um pouco os seus honorários para vir ao programa, é só uma hora, que a gente tem condição de pagar. O doutor Paulo, né, já virou sócio, apresentador, apresenta. Não, mas o senhor, né, diminui um pouquinho que a gente paga. Senhor Vivo, boa tarde, doutor Cristiano. Prazer estar recebendo o senhor aqui também. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que está em casa assistindo esse programa de muito sucesso na região dos Lagos. Boa tarde ao apresentador, doutor Rafael, uma pessoa que eu admiro muito, um colega de profissão e um amigo. Ao doutor Paulo, procurador-geral de Cabo Frio, um amigo também. E em especial hoje ao doutor Pedro Canelas, é um colega, um profissional da advocacia que eu admiro muito pela sua competência. E quando tomei conhecimento que o colega viria para o programa para debater um tema tão atual e tão importante, né, para o município, para o país inteiro, né, eu vim para cá para presenciar e prestigiar um amigo e aprender um pouco, né, porque na vida é um eterno aprendizado. Então vim aqui também muito para poder aprender
com os ensinamentos do Dr. Pedro. E é prestígio, né, doutor Pedro? Tem 2 procuradores gerais de municípios de grandes municípios da região dos Lagos. Grande honra para mim. Doutor Paulo, boa tarde. O senhor que já é sócio do programa, como eu falei. Sócio apresentador, eu falo sócio, gente. Não é nos dividendos, não, mas é sócio que ele sempre se dispôs. Estou tentando ainda, não estou conseguindo. Ele sempre se dispôs a vir ao programa. O doutor Paulo sempre foi um grande parceiro do programa, tanto como entrevistado como entrevistador. Então, o que eu sempre falo, isso é um exemplo, né, claro, que o programa não é do Rafael, não é da Cabo Frio TV, não é de ninguém. É da gente, dos colegas advogados, dos profissionais de direito, que tem esse canal aberto toda semana para esclarecer a população. Boa tarde, doutor Paulo. Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos nobres colegas e amigos aqui presentes. O doutor Rafael pediu para a gente vir aqui para massacrar o nosso convidado Pedro Canelas de pergunta, mas eu fiquei assim, mas vou perguntar para ele sobre direito penal, eleitoral aqui também dele do Lula, vai ser difícil, é uma missão muito difícil, missão complicada, mas a gente vai tentar ajudar aí para ver se a gente consegue extrair ao máximo dele e, como disse o meu amigo Cristiano ali, para aprender, ver se a gente consegue aprender alguma coisa aí dessas nuances que estão havendo aí nesse tema tão importante, tão significativo para o nosso país nesse momento, e espero que a gente consiga chegar lá. Vamos lá. Vamos sabatinar, doutor Pedro. Isso aí. Mas antes de a gente sabatinar, doutor Pedro, como eu falei no início do programa, houve uma grande demanda na nossa página do Facebook, inúmeras perguntas. Eu até, como eu sempre digo aqui, as perguntas que não serão respondidas aqui, porque a gente só tem 1 horinha de programa, serão transmitidas ao doutor Pedro. O doutor Pedro também tem Facebook, né, tem lá sua página como professor, e ele vai responder todas essas pessoas, né, como todos os outros convidados, todas essas pessoas, tintim por tintim, depois do programa. A produção selecionou algumas perguntas, e dessas perguntas que vão ser feitas aqui para o doutor Pedro. Caso dê tempo, a gente faz mais perguntas aqui. Doutor Pedro, vamos começar com a primeira pergunta. Esse caso tão polêmico, esse turbilhão que vive o país, caso Lula vai ser presidente, Lula não vai ser presidente, pode ser presidente, não pode ser presidente, enfim. O programa vai girar em torno desse tema hoje. Então, a primeira pergunta aqui é do Diogo, da Vila Nova, tá? Primeira pergunta. Ele fala assim: o PT lançou a pré-candidatura de Lula, um dia após o julgamento. Após o julgamento, o ex-presidente poderá ser candidato? Ele fala aqui que realmente foram notícias de todos os telejornais, após a condenação, da majoração da condenação do Lula em segunda instância, o PT falou para os 7 ventos que o Lula seria, sim, candidato a presidente e queria ganhar e queria tomar posse. Mas isso são tudo fases. Mas vamos responder a pergunta aqui do Diogo. Obrigado, Diogo, pela pergunta. O PT lançou a pré-candidatura de Lula um dia após o julgamento. Após o julgamento, o ex-presidente poderá se lançar candidato? Rafael, primeiro que a gente está diante de um caso inédito, né? Qual é o caso inédito? Não é nem na parte penal, é de uma pessoa condenada em segunda instância, em matéria penal, né? E que é pré-candidata à presidência da República e vai tentar um registro de candidatura. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui ainda não aconteceu em nada parecido. Já chegaram casos similares no TSE, mas era sobre improbidade. Criminal é a primeira vez. Inelegibilidade criminal desse sentido é a primeira vez que vai chegar ao TSE, né? E a questão é a seguinte: se lançar candidato, ele pode. Ele só não se lança candidato se ele não quiser. Por quê? Se lançar candidato é diferente de tomar posse, caso eleito, né? Se lançar candidato, ele vai simplesmente colocar o seu nome para que a Justiça Eleitoral avalie se ele tem as condições de elegibilidade ou se ele incide alguma causa de inelegibilidade que não o permita vir a ser nomeado, mas ele pode se lançar candidato. É algo da democracia, né, que até a nossa legislação eleitoral permite, que as pessoas tentem se lançar candidatas. E quem vai decidir, quem bate o martelo, vamos dizer assim, se ele vai poder ou não vai poder vir a tomar posse é a Justiça Eleitoral, mas se lançar ele pode. Agora o senhor falou assim que ele pode se lançar candidato. Então vou até emendar a pergunta aqui do Diogo,
qualquer pessoa pode se lançar candidato. Então, eu vou te dar um exemplo do Fernandinho Beiramar. Né? O Fernandinho Beiramar, todos sabem, já foi condenado, é um traficante, narcotraficante, já foi condenado em ações. Ele preso, ele pode se lançar candidato? É uma loucura, né? Mas assim, se ele tiver afiliado a algum partido político e o partido político quiser lançá-lo, vai lançá-lo. Ele tem diversas condenações e tal, provavelmente vai ter sua candidatura indeferida. Mas o nome dele vai constar lá na urna. O que acontece? Por conta de um dispositivo que tem na lei das eleições, a pessoa, quando ela se lança a uma pretensa candidatura, ela pode praticar certos atos de campanha. Isso, na verdade, é um ato falho da nossa legislação, que deveria prever um registro de candidatura em prazo anterior, né? Mas o registro de candidatura começa exatamente... O registro de candidatura é feito no primeiro dia da campanha. Então, assim, é meio que... É problemático. Com certeza, isso é... Ser registrável antes quer dizer, ser candidatável, até né? um Com ano certeza. antes, talvez, para dar tempo dos registros serem julgados, serem definidos ou não, e a pessoa já ir para a urna, até para a segurança jurídica. Exatamente. E as E pessoas já não ir para haver Mas uma eleição subjúdice, sabe né? quem sugeriu isso? Vou fazer só uma adenda aqui. E eu vi isso nos corredores do TRE, você que também frequenta muito o TRE aqui do Rio. Quem sugeriu isso foi até o doutor Damião. Que eu ouvi, o doutor Damião, para quem não conhece, é um exímio Sim, sim. advogado eleitoral, acho que só atua na área eleitoral, né, advogado de grandes partidos do Rio de Janeiro. Né, e ele até sugeriu, disse que até tinha sugerido alguns parlamentares, dos partidos a qual ele advoga, ele até brincou até para o lado financeiro do advogado eleitoral. Ele falou assim, poxa, eu estaria ganhando dinheiro um ano antes e também no ano das eleições, porque seria todo aquele processo de registro, impugnações, ações de impugnações, um ano anterior, ele estaria ganhando dinheiro. E também no ano das eleições com propaganda, etc., com outras ações. Existem alguns projetos de lei que tramitaram já para tentar alterar nesse sentido também, para fazer o registro anteriormente, mas até agora não rolou. Mas na academia, a doutrina sempre comenta isso, que seria extremamente útil ao país, né, que já fossem as urnas, sabendo quem efetivamente pode ou não pode ser candidato. Porque da maneira que a gente tem hoje, gera essa insegurança. Então, só para responder a pergunta objetivamente, ele pode se lançar candidato? Pode. Qualquer outra pessoa. Exatamente. Então, vamos à segunda pergunta aqui, doutor Pedro. Da Marisa, do Peró. Obrigado, Marisa, pela sua pergunta. Ela pergunta o seguinte, o quadro atual para o ex-presidente é de inelegibilidade? Marisa, essa pergunta aqui é uma pergunta, acho que vale R$1 milhão. Né? Então, olha só, o quadro atual até não é muito importante, né? O importante é o quadro do Lula na eleição. Porque se na eleição, ou então no registro, entre o registro e a eleição, ele consegue reverter isso, por exemplo, não tem inelegibilidade. Hoje em tese, incide a inelegibilidade, que tem prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei das Inelegibilidades, porque ele teve uma condenação pela prática do crime de corrupção passiva, que é um crime contra a administração pública, e contra a lavagem de dinheiro, que são duas das hipóteses previstas na linha E como inelegibilidade decorrente de condenação criminal. Em segunda instância, né, que o Lula teve essa condenação confirmada pelo Tribunal de Segunda Instância. Então, hoje, em tese, ele tem essa inelegibilidade, mas o que vai dizer a data precisa para dizer se ele vai poder ou não vai poder concorrer é como tiver a situação jurídica dele no registro, entre o registro e a eleição. Aí que eu vou perguntar para o senhor, vou fazer até um adendo aqui à pergunta da Marisa. Ele hoje está inelegível pela condenação, não acabou os recursos, né, junto ali ao TRF, etc. Dessa inelegibilidade dele, o partido pode o escolher na convenção para ser candidato? Então, se isso se mantiver? Então, até só uma questão, ainda tem um recurso no TRF, né, que são os embargos de declaração. Antes dele ir para os tribunais superiores, ainda cabe o recurso de embargos de declaração no próprio TRF, para o TRF julgar. É um recurso que não tem efeito suspensivo e assim, a chance de uma vitória e uma virada seria muito pequena, no caso, né?
Mas, assim, o partido escolher ele é possível. É possível, porque o partido vai dizer que não transitou em julgado, tem várias teses para ser arguídas. Então, como isso tudo é matéria discutível e a discussão disso vai se dar durante o processo de registro de candidatura que ocorre durante a campanha, pela segurança jurídica, acaba que, pela autonomia partidária, a legislação permite que isso aconteça. Por mais que tenha isso aí, porque a lei das inelegibilidades é algo que é aferível pela justiça eleitoral. O partido político não é obrigado a fazer essa filtragem. Pedro, eu acabei de receber aqui uma pergunta aqui, né, pela página do Facebook, perguntando, acho que até foi respondido, falando assim, e se o Lula estiver preso, ele vai poder ser candidato? Volta a falar como eu comecei a responder a primeira pergunta. Ele pode se lançar candidato, né? Ele pode se lançar candidato. Agora, ele ser candidato, ele ter o registro, quem vai decidir isso é o TSE, de maneira soberana, né? Caso depois, vamos dizer que o Lula tem o registro indeferido, ainda cabe um recurso ao Supremo Tribunal Federal se violarem matéria constitucional, se a causa violar matéria constitucional. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que se lançar candidato, ele pode. Preso, não, isso não vai interferir em nada. Exatamente. Agora, se eu falar em matéria constitucional, e você como professor de constitucional, a gente sabe que nossa Constituição é tão ampla que tudo acaba, até juizado especial tem matéria constitucional, né? Você pode até arguir e entrar com esses recursos. E tivemos um caso aqui no município vizinho, né? Vou falar que o município vizinho, que tem um chefe do executivo que se mantém, né, até hoje, por um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal. É né? verdade, mas ali até faço uma consideração. Ali é matéria constitucional. Porque fala a lei de inelegibilidade é constitucional, artigo 14, parágrafos 5º e 7º. É matéria constitucional pura. A inelegibilidade do Lula não é prevista na Lei Complementar 64. Essa que é a diferença até. Eu não vejo matéria constitucional nessa questão do Lula, mas, como eu estou dizendo, é um caso novo. Nunca se chegou... Talvez um cerceamento de defesa. De repente. Até uma dúvida que surge aqui, quer dizer, não é bem dúvida, até para levantar a discussão e trazer para os nossos espectadores uma discussão que eles talvez não tenham parado para ver do ponto de vista jurídico. A Carmen Lúcia, todo mundo sabe, agora há pouco está discutindo, está querendo não levar a julgamento essa questão, rediscussão da possibilidade de prisão por condenação em segunda instância, ou seja, ainda não com o término do julgamento, não com o término do processo penal. Você, como constitucionalista, como professor de constitucional, como é que você vê essa questão, até para mostrar para o espectador, essa questão da prisão em segundo grau? Eu, na verdade, fiz na época que teve essa virada jurisprudencial, aí eu acho que foi em 2016, salvo engano, ou foi final de 2015 ou começo de 2016, eu fui fazer uma busca, né? E, na verdade, isso é uma briga que já tem tempo. Porque o entendimento que se aplica agora, ele se aplicava 8 anos antes, que era quando teve a virada jurisprudencial no Supremo, que o Supremo entendeu que só era possível a prisão após a última manifestação processual, mas antes era permitido. Era permitida a prisão após a segunda instância. Mas não sei se a sua pergunta era essa ou se em questão da matéria constitucional específica. Isso, o confronto dela com... Porque isso é para quem não sabe, essa garantia de só poder ser preso por uma sentença condenatória após o trânsito em julgado, ou seja, após não existir mais nenhum recurso possível, isso é uma matéria constitucional, que é uma garantia do indivíduo, e o STF falou assim, olha, essa garantia, ele relevou essa garantia. Então, a discussão na época foi boa, né? Até foi apertada, a vitória foi para o placar apertado, foi bem apertado, mas... 6-5 isso. Né? E assim, eu concordo com a tese, não é comum um advogado concordar, né? Mas porque o texto da Constituição fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso. É exatamente esse o texto. Uhum. Não fala que ninguém será preso. Ninguém será considerado culpado.
A questão é a abrangência desse culpado, se tem alguma coisa a ver com a prisão, ou se é só para rol de culpado ou para efeitos extrapenais. A prisão não proíbe. Mas só existem dois tipos de prisão. A prisão processual, ou seja, a prisão que aquela pessoa está atrapalhando o curso do processo de uma certa forma, ela é perigosa, e a prisão pena, ou seja, a prisão de um culpado. Sim, sim. Não, a questão gira em torno exatamente desses dois pontos que a gente acabou de falar. E tanto a discussão é boa que foi 6-5. Outrora foi 6-5 para o outro lado. Só uma observação, porque esse posicionamento ele foi fixado no habeas corpus. Eu acho que não houve repercussão geral, não sei se os colegas... Não teve. Não teve repercussão geral. Mas só teve? que como tem... Não teve. Não teve. Depois, foi julgado no âmbito de um habeas corpus. Mas depois julgaram as duas ADCs. Depois julgaram duas ADCs contra um dispositivo do CPP, salvo engano. E eles entenderam que não feria a presunção de inocência. O artigo 386. Isso aí. A corte, eu acho que também deu uma flexibilizada, porque eles estão deixando por conta também de relatores de eventuais habeas corpus a decisão de permitir ao réu que recorra, né, em liberdade. Então, assim, eu não vejo muito motivo, do ponto de vista do advogado, né, em estar defendendo a tese de presunção de inocência, porque o STF também, alguns ministros, Lewandowski, o próprio Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, inclusive, recentemente eu vi uma decisão até do Superior Tribunal de Justiça, atribuindo efeito suspensivo a um recurso especial e permitindo que o réu recorra em liberdade. Né? Então, assim, eu acho que não existe muito motivo para desespero do ponto de vista técnico, né, do profissional da advocacia que está pleiteando a questão da presunção da inocência. E só para um detalhe, nesse caso a gente está falando do ex-presidente Lula, que gostem ou não gostem dele, foi uma das pessoas mais influentes do mundo certo tempo atrás aí, né? Dito pelo Obama, isso não sou eu que estou falando, né? E assim, tem uma carga política, muito forte nisso aí, com certeza. Mas a questão técnica processual vai ser, de novo, com certeza, vai chegar até o Supremo. Por quê? Por mais que a Carmen Lúcia tenha dado algumas declarações que não vai colocar em pauta, vai entrar em pauta. Ela querendo ou não, porque qualquer relator hoje pode colocar em mesa. E submeter a matéria ao plenário e por acaso acabar rediscutindo essa questão e voltando talvez atrás. Né, a questão política é tão forte que até ontem saiu uma pesquisa do Datafolha e o Lula continua na frente nas pesquisas, disparado. Quer dizer, se ele for candidatável, se ele for registrável, ele já ganhou, né, vamos dizer assim. Essa insegurança que é muito... Assim, no meu registrado, o Topeu já falou que ele vai ser. Isso causa uma insegurança. Ele vai dar entrada no registro. Exatamente. Mas isso causa uma insegurança, isso causa uma confusão, né? Mas aí a gente vai para a pergunta da Amanda. Sim. Que é a pergunta 3, que eu acho que você vai responder ela aqui agora. Que é a questão. Ele vai dar entrada no registro. Aí ela pergunta o seguinte: o Lula poderá fazer campanha independentemente de ter sido confirmada a condenação pela instância? Eu acho que a gente entra nessa seara. Ele vai dar entrada no registro. Ele preso, é claro que não vai fazer campanha, assim, não vai poder ir às ruas, né? Mas aí o PT, claro que o partido pode fazer a campanha fora. Mas ele solto, ele vai poder caminhar, dê entrada no registro. Foi lá, Lula vai lá, deu entrada no registro no TSE. A partir dali, ele pode fazer a campanha dentro do prazo? Rafael, eu vou te responder até dentro do prazo lendo dele? O dispositivo, porque ele é bem didático. É o artigo 16A onde eu botei. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Artigo 16A. Artigo 16A, tá aqui, da Lei das Eleições. Olha, o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento
de seu registro por instância superior. Ou seja, ele pode fazer os atos de campanha todos. Até que definam a situação, ele vai fazer os atos. O que vai acontecer na prática? Como aconteceu aqui no município próximo a nós. Os votos... Acontece em todos os municípios. Hoje está assim, né? Os votos ficam armazenados na urna e saem zerados. Caso ele consiga o deferimento do registro, os votos valem. Os votos vão valer. Se não ocorrer o deferimento da candidatura, os votos vão para o lixo. São zerados. Fica zerado. É como se não tivesse tido nenhum voto. Aí a gente tem uma outra consequência. De não ter os votos zerados. Não. A gente tem uma outra consequência. Vamos imaginar que o Lula seja o mais votado. O Lula é o mais votado, é o primeiro colocado, é o mais votado. Nós teremos um segundo candidato que não foi escolhido pela população. Não é nem isso. A última reforma eleitoral mexeu exatamente nesse ponto. E não pode ser o segundo candidato, vai ter novas eleições. Novas eleições. Hoje então, não existe mais esse permissão. Então o Lula vem candidato, bota 51% dos votos e ganha. Ganha em número de votos, mas ele tem o registro negado. O registro dele, o caso dele vai até o STF nega o recurso, acabou, transita em julgado, não cabe mais recurso, anula, nova eleição. Artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Quem vai ser o presidente da Câmara. Sim, mas aí ele tem que convocar a nova eleição e até 90 dias, né? Custa uma eleição no Brasil inteiro. Nós pagamos uma nova eleição, se for esse caso. Não é pago pelo candidato. Aí entra naquilo que a gente estava dizendo da proposta lá do doutor Damian, da necessidade disso mudar. Ele sugeriu, né? Mas a doutrina já para antecipar, teria que antecipar esse registro para justamente não ter isso. O ministro Henrique Neves já fala isso há muito tempo. Para não ter essa... Ele fala que tem que ter uma certidão, o candidato tem que apresentar umas certidões, e ele pega um pré-registro, ele tem uma tese boa em relação a isso. O ministro Henrique Neves, que foi do TSE, né? Mas assim, o sistema que a gente tem hoje é complicado. E são 45 dias, voa. Entre Copa, entre tudo junto, né? Voa. Então, digamos assim, vou explicar para a população. Então, quer dizer que o Lula vai lá, vai fazer o registro, você olhou aqui o artigo, ele vai poder fazer campanha. Correto. Teve as eleições. Verificado que ele teve a maioria dos votos, mas o registro indeferido. Isso aí, estou falando em outubro. Sim. Né? Outubro, a posse, geralmente a diplomação é em dezembro e a posse em janeiro. Isso. Não é diplomado e é convocado novas eleições, então o Brasil ficaria acéfalo, complicado, né? Chefe do executivo. Não, aí no caso, vamos dizer que isso aconteça até janeiro. Aí o substituto, que é o primeiro ali, né, que é o presidente da Câmara, né? É Câmara, Senado e depois da STF. Quem vier a ser eleito presidente da Câmara assume a presidência da República e o TSE convoca novas eleições gerais. Não, mas a CFA, eu acho que o recesso da Câmara até porque ele vai ser eleito em fevereiro. Vai ser eleito em fevereiro. Olha que loucura. Eu acho que pior do que isso tudo é a gente se deparar com a atribuição de um efeito suspensivo num recurso para o STF e no caso o candidato ficar exercendo o registro, né? Exatamente. Então, se ele conseguir o efeito suspensivo, até para explicar aqui... Não colocar em mesa, né, para julgar. Cabem 2 recursos agora lá da decisão do TRF4, né? Cabe o recurso especial... Estou dizendo no registro. Então, não, mas o efeito suspensivo tem que ser atribuído no STJ ou no STF. Eles recebem um dos 2 recursos lá, como no STJ, no caso, que é o primeiro a julgar, atribui efeito suspensivo. Atribui o efeito suspensivo, artigo 26C da Lei da Inelegibilidade, suspensa a inelegibilidade, ele tem o registro deferido. E as causas também, Pedro, suspensão não vou responder. As causas que suspendem a inelegibilidade, elas podem ser até o dia da eleição. Exatamente, até o dia da eleição. E as causas que atribuem inelegibilidade até também, o dia do né? registro. Da eleição. Da eleição. Porque a gente ainda tem isso, porque ele pode ir até o dia da eleição com a causa suspensa ou tentando suspender essa causa de inelegibilidade. Após isso, mas já havia até julgados até posterior à eleição de alguns ministros, até ministro do TSE, até a diplomação. Já vi, porque diz que a causa de inelegibilidade já tem que ser aferida, né, e tive até um caso, eu próprio, tive até um caso desse, né, no município do interior, né, que
foi suspensa a causa de inelegibilidade após as eleições, tá? Com registro, candidatura, tudo indefinido. Agora, engraçado, a gente está falando a nível nacional, realmente que são proporções muito maiores. Mas eu vou falar uma coisa, eu acho que daqui da região dos lagos, eu acho que só tem um município que o prefeito não está com as causas suspensas de inelegibilidade. Acho que dois. Talvez eu possa estar me enganando. Todo o resto tem processos junto ao TSE que suspenderam a causa de inelegibilidade através de uma liminar e que estão pendentes de julgamento dos recursos. Isso, caso, inclusive, do meu ponto de vista, muito, muito complexo, né? Onde foi atribuído uma liminar no Supremo Tribunal Federal não pautam de jeito nenhum aqui. Exatamente. Eu falo porque o doutor... Sou suspeito para falar. Ele é da parte que se adversa e conseguiram um efeito suspensivo. Não, ali na verdade foi uma liminar, né, para dar posse, mas é o que eu digo que para diplomar, né? Para diplomar, porque estava próximo a diplomação, foi o último dia do prazo, assim, dia 19 de dezembro, eu me lembro bem, um dia antes de entrar de recesso. Mas enfim, são coisas da matéria eleitoral. São méritos do advogado. Não, eu fico imaginando uma liminar dessa pro Lula. Então, ninguém dá. Eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Eu também acho uma liminar dessa pro Lula. Ele com toda essa celeuma, com registro indeferido pelo TSE e atribuírem um efeito suspensivo num eventual recurso, mandando dar posse. Até que se discuta. Até que se discuta o quê? Né? Mais o quê? O ruim é a estabilidade jurídica. Então, o problema... A estabilidade política cria para o país. Olha só, o ministro Gilmar ele é muito duro, às vezes, com algumas críticas que ele faz, mas ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala que a lei da ficha limpa parece que foi feita por bêbados. Ele tem razão em uma parte. Casuisticamente. Ele não precisava falar dessa forma. Eu concordo. Mas a lei é muito complexa, é muito embolada, trânsito em julgado de sentença que tem improbidade dolosa, que configura... Não sei exatamente isso. É uma embolação que gera mais insegurança jurídica. Por mais que a ideia tenha sido boa, de moralização e tal... ela realmente faltou uma técnica legislativa adequada. Teve um clamor muito grande. Uma técnica jurídica legislativa, até pode ter tido. Existiu no país um clamor muito grande pela lei da ficha limpa, né? Mas eu acho que hoje a lei da ficha limpa ela favorece muito. Principalmente as questões de condenação por improbidade administrativa, onde você tem que acumular a questão do enriquecimento. Eu vou contar um segredo, que já não vai ser mais segredo, que estou falando de televisão, né? Antes de atuar na área eleitoral, eu achava que, assim, eu acreditava que os advogados eleitorais eram realmente milagrosos. Eu falava, poxa, os milagres que são feitos, porque é difícil. Olha que eu já era advogado, só não atuava nessa área eleitoral, já atuava direito administrativo, mas não especificamente na área eleitoral. É difícil, porque o que transmitem para a gente, eu nunca tinha pego a lei da ficha limpa para ler, que passa para a gente, olha, o cara foi condenado até no conselho de classe e ele não pode ser candidato. E eu ficava vendo inúmeras pessoas, inúmeros candidatos, se candidatando, registrando, se diplomando, tomando posse e terminando o seu mandato. E eu ficava, gente, esse advogado é excepcional. Eu achava, né? Quando, quer fazer pegando até um gancho do que você falou, né, que a lei, né, você acha que a lei é muito complexa. Quando eu peguei, você tem que ser condenado em segunda instância por crime doloso contra a administração. Então você tem vários requisitos que a lei exige que, se não forem preenchidos por um acórdão ou pela sentença, e que por muitas das vezes, me perdoe, né, às vezes o juiz não se atenta a deixar o candidato inelegível. Isso questões eleitorais. Justamente. Certo. Ele, vou condenar ele aqui porque ele roubou ao ressarcimento. Mas aí não preenche o segundo requisito do dolo. Sim. Mas no caso do Lula é uma condenação criminal. Não, que o doutor Pedro falou que é uma questão inédito, mais complexa. A questão da improbidade existe. Da improbidade tiveram 2 casos que chegaram ao TSE. Um eu lembro que é lá do ex-governador, do Roriz, né? O outro eu não lembro quem era o réu, na verdade. Mas enfim, improbidade tem essa questão que é horrível a redação da lei da ficha limpa. Mas o criminal é bem claro, né? É bem claro. É objetivo. Forem condenados por crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro. Acabou. E ponto. Não, chega-se ao ponto de a lei fala de um candidato que tem os seus direitos políticos suspensos
ser completamente candidatável, não tem problema nenhum. Elegível, né? Porque tem uma sentença condenatória transitada e julgada dizendo que, olha, você está com os seus direitos políticos suspensos. Para qualquer pessoa que fosse ler aquilo, você não, direitos políticos suspensos, cara, ele não pode ser candidato. Na verdade, nesse caso específico, ele não vai conseguir ser candidato porque por falta da condição de elegibilidade, né? Mas ele não está na ficha limpa. É a questão da redação. A redação é incompleta nesse sentido também. Ele vai deixar de ser candidato por outro motivo, né? Mas pela lei da ficha limpa nem mencionam isso, só falam que teve a pena de suspensão e não do cumprimento. Então, o regime jurídico das inelegibilidades é complexo nesse ponto. E isso acaba, às vezes, favorecendo alguns candidatos, né? Mas essa questão, só para a gente voltar a falar do Lula, nessa questão do Lula é tudo inédito. Não teve ainda... Até com relação ao Lula, tem uma questão que o PT ficou alardeando o fato de que, a gente vai... ele tem que vencer nas urnas e querendo suplantar toda essa questão jurídica que está acontecendo, que, ao meu ponto de vista, não tem como deixar de aplicar a sentença, deixar de aplicar a lei, só porque a população decidiu isso ou aquilo, não desmerecendo uma coisa ou outra. Do seu ponto de vista, o que você acha dessa afirmação do PT de que o que tem que ser decidido tem que ser nas urnas? Quer dizer, uma coisa assim meio... Isso, na verdade... Do ponto de vista pessoal, tá? Sim. Oi? Seu ponto de vista pessoal. Não, então, o problema é que o meu ponto de vista pessoal é muito ligado ao meu ponto de vista profissional pelo estudo, que eu estudo a fundo a matéria constitucional. E existe um aparente conflito direto de constitucionalismo de um lado e democracia do outro. Mas é aparente. Por quê? Na verdade, a gente não vive numa democracia totalitária. Vivemos numa democracia constitucional. A nossa democracia é democracia quando segue as regras da Constituição. Se a Constituição prevê algo que às vezes vai de encontro com a maioria, com a vontade da maioria, deve prevalecer a Constituição. Inclusive a soberania popular. Exatamente, porque a Constituição é o fruto maior da soberania popular. Exatamente. Inclusive, isso é uma visão minha, pode ter quem pense diferente. Eu acho que a Constituição está acima, inclusive, das eleições. Ela estabelece as eleições. Então, o que está na Constituição tem que ser respeitado. Ponto final. Por isso eu não vejo um problema. O Lula teve 60% dos votos, mas tem lá a previsão de que existe essa inelegibilidade. Isso está na Constituição, respeite-se a Constituição. O nosso amadurecimento democrático demanda o respeito cada vez maior à Constituição. Mas eu acho que o que o doutor Paulo talvez esteja contestando, seja uma grande incógnita, um grande dilema até dos advogados eleitorais. É claro que a gente acaba se valendo disso até para meio de subsistência. Mas talvez uma incoerência, 7 juízes, por mais que esteja previsto na Constituição, e claro, a Constituição ela prevê que os poderes são harmônicos e têm que ser respeitados, inclusive as decisões emanadas pelo Poder Judiciário têm que ser respeitadas, mas eu acho que a disparidade de você ter 60% de pessoas, hoje de 200 milhões, dá 120 milhões de pessoas. Não, mas aí não é de eleitores. Eleitores acho que são 150, 150, 80, 60%, vamos botar 70 milhões, 80 milhões de pessoas escolherem a pessoa a quem elas querem que governe e 11 ministros, ou 7 a nível de TSE, decidirem contrariamente a aquelas 80, 70 milhões de pessoas. Então, eu sei, mas aí, claro, que a resposta do constitucionalista vai ser: a Constituição tem que ser respeitada e as decisões do Poder Judiciário também. Mude-se a Constituição. Eu também concordo, porque se a Constituição estabeleceu, por exemplo, várias garantias que garantiu, né, ao Judiciário, foi exatamente porque sabia que estava atribuída a ele essa função que às vezes é contra-majoritária, impopular. Eles não são eleitos pelo povo exatamente para estarem distantes dessa questão política. Por mais que eles sofram uma influência indireta, a legitimidade da jurisdição constitucional ou do TSE ou de qualquer outro órgão do Judiciário
A legitimidade é constitucional. Submeter ao judiciário as questões está previsto, inclusive, na própria Constituição. Exatamente. Então, o grande problema é que tem esse conflito que a gente fica falando, caramba, às vezes soa... Falou que eles não são eleitos, né? Mas tem o STF que é indicado, mas aí passa pelo... Também é constitucional? Isso também é constitucional. Não é constitucional, mas a questão da interferência política é direta. Mas então, olha só. É direto. Isso. Beleza. Entendeu? Se fosse um juiz de carreira, ele não teria interferência. Então, mas a gente está falando dos ministros do Supremo que são inamovíveis, vitalícios, eles têm o maior salário do Brasil, pago pelo servidor público. Isso só em tese. Não, tudo bem. Isso é uma Constituição. E na verdade eles estão ali como intocáveis. Isso também é coisa de história constitucional, porque já teve tempos na história constitucional do mundo que a soberania era do rei. Já teve tempos e tem lugares que ainda a soberania é do parlamento. O nosso modelo de tripartição de poderes, quando escolheu quem é que vai tomar conta, né, da Constituição, quem vai dizer o que a Constituição efetivamente é o Poder Judiciário. Foi a escolha da nossa Constituição. O modelo americano, né? É o modelo americano, é o modelo adotado pelos Estados Unidos também, né, que já tem 230 anos de Constituição, né, de 1787. A nossa tem apenas 29 anos, né? 29, faz 30 esse ano. Ainda está começando, está engatinhando, né? Eu acho que a gente demanda um amadurecimento democrático. Criticado, hein? 30 anos já estão criticados. E o problema é que falta respeito institucional. Por exemplo, qual é a minha crítica pessoal? Eu acho que assim, se o Lula está nessa situação e tem essa legislação, se fôssemos um país cujo amadurecimento democrático tivesse maduro, né? Tivesse pronto, vamos dizer assim, o PT não lançaria o Lula, mas foi o contrário. A condenação foi no dia 24, no dia 25 teve o ato que a presidente do partido lançou o presidente Lula como pré-candidato. Então isso é meio que, eu acho uma afronta, uma falta de respeito. Não tenho nada contra o Lula nem a favor, mas é simplesmente falta de amadurecimento institucional, porque fica tudo em torno da pessoa, né? Isso é um desrespeito de um partido político com uma instituição, com um poder da República que é o Judiciário. Mas a gente tem visto sistematicamente os poderes se desrespeitarem entre si o tempo todo. Reiteradamente o tempo. Quer dizer, o Legislativo não respeita o Judiciário não respeita o Legislativo, e está assim. Muito menos o Executivo. E o próprio Legislativo, do meu ponto de vista, o Legislativo não se impõe. Acho que por esse enfraquecimento político, tanto do Executivo como do Legislativo, acaba que o Legislativo não se impõe. É absurdo, e o próprio Executivo também, é absurdo pensar, aqui até puxando para o lado da questão da nomeação de uma ministra. Não estou aqui pensando entrando no mérito de quem é ministro, quem deixa de ser, mas a nomeação de uma ministra, que é um ato discricionário do Poder Executivo, e quem está discutindo, quem está dizendo que vai poder fazer ou não vai fazer é o Judiciário. Ao mesmo tempo, o Legislativo quer resolver uma questão interna, está o Judiciário dizendo que pode ou não pode. Então, tem uma série de desrespeitos dos poderes da República. Tem sim, só que na verdade isso eu acho que é fruto da Constituição. A Constituição, eu não sei se por querer ou sem querer, ela deu um poder ao judiciário diferenciado. Eles são independentes e harmônicos, são iguais, mas não são tão iguais, para falar a verdade, né? Que é a última palavra do judiciário. Tudo acaba sendo judiciário, tudo hoje é judicializado. Então chega ao judiciário e eles dão a última palavra. E isso eu acho que às vezes, quando tem uma influência política indevida na escolha do ministro, pode vir a ocasionar uma série de celeumas que fica sem solução, porque a última palavra é deles. Essa invasão, então aqui uma questão que talvez interesse para as pessoas que estão nas nossas cidades, os advogados ou até as partes que estão litigando no judiciário. Você acha que essa atuação do STF, muito mais ativista, muito mais ingressando no mérito administrativo, no mérito da interna corporis do Legislativo, você acha que isso está influenciando os juízes de primeiro grau, até os tribunais dos nossos estados? Como é que você está vendo essa questão? Com certeza, mas assim,
eu costumo buscar a causa. Eu acho que nesse equilíbrio entre os três poderes, quando um falta com as suas atribuições, o outro tende a crescer. Porque, na verdade, o poder é um só, né? O poder é do Estado, ele é uno. As três funções que são separadas, executivo, legislativo e judiciário. E, às vezes, o legislativo age em causa própria e esquece dos seus deveres. Às vezes, o executivo age em causa própria e esquece seus deveres. Então, vão bater sempre a porta do terceiro. Aí, esse terceiro acaba que ganha espaço, não por culpa dele, mas sim pela falta dos outros. Eu acho que isso é meio histórico, que só o amadurecimento democrático, constitucional que vai... E, na minha opinião também, eu acho que nada mais é, hoje acontece a nível federal, nada mais é um reflexo do que acontece no interior, né? Da figura do judiciário ser a figura mais imponente de cidade, né? De mandade, justamente, que até fazendo um adendo ao que o Pedro falou, não por culpa do judiciário. Às vezes o executivo se omite, não faz. As pessoas levam... vou dar um exemplo claro. Vamos lá? Vocês que são procuradores do município. Medicamento judicial. É dever de quem? Entregar esses medicamentos da lista básica da saúde dos municípios, Estado e União. Eles não entregam. Quem decide a entrega desses medicamentos? Judiciário. Por quê? Porque o judiciário quis? Não. Pela omissão do Estado, com I maiúsculo, né, a omissão, a falta desse serviço, talvez, né, não vou exemplificar o motivo, e levam ao que? Essa questão ao judiciário. O judiciário acaba decidindo. Eu acho que essa questão da ministra, né, foi talvez a mesma coisa. Que eu também discordo. Como? É uma ex-quase futura ministra. Né? Ex-quase futura ministra. Acho que ela assume... É mais fácil ela subir como síndica do prédio dela do que como ministra. O grande problema também é que, como já se judicializou bastante coisa, já se sabe que pode se judicializar tudo. Então, tudo é levado ao Supremo, tudo é levado aos tribunais. Então, não é culpa dos ministros, porque eles têm o dever de decidir. Também tem isso, né? Não tem procuração para defender o STF, não, mas é levado a eles têm que decidir, eles têm que interpretar a Constituição. E não se interpreta a Constituição em tiras, né? Como falava o Eros Grau, tem que interpretar como um todo. E interpretação é interpretação, é questão subjetiva, depende da visão que às vezes cada ministro tem, que cada juiz tem, e a gente, infelizmente, cai nesse subjetivismo porque os juízes são pessoas, eles têm ideais, eles têm visões de mundo. O erro está em ter se levado tudo para eles, mas já levaram, né? Já está tudo indo até o Supremo. Não tem nada hoje que não chega até o Supremo. Eu vejo muito isso, fazem uma lei, aí quando a pessoa não gostou da lei por motivos políticos, ela já leva para o Supremo, aí a pessoa já não acredita na lei, só depois que o Supremo decidir se eu já ouvi um colega falando assim, deixa que o Supremo governe o país. Assim, Supremocracia, né? Aí eu falei, então bota o parlamento de 11 e os 11 decidem. Mas é quem queria fiscalizar o Supremo? É verdade. Então, esse é o problema. Mas né? é aquela pergunta que é do poeta Juvenal, lá já há alguns milhares de anos atrás, né? Quem vigiará o vigilante? Não tem. Não tem. Não tem. Vou fazer a última pergunta aqui, Pedro, da Mariana. Né? A Mariana pergunta o seguinte, o que eu acho que você já até respondeu, mas né, vai entrar de novo na pergunta, até para a gente ser específico para ela. O que pode acontecer se, por exemplo, Lula lançar sua candidatura e tiver o registro indeferido? E mesmo assim, ganhar a eleição. Você já respondeu, mas como... Respondi não, só para responder objetivamente aí. Como é permitido ele fazer os atos de campanha, ele não vai ser impedido de fazer os atos de campanha, né? Mas me atenda a pergunta aí. Caso ele venha, faça os atos de campanha, tenha a maioria dos votos, ganhe a eleição em primeiro turno. Artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. É quase um vademécum com ele. Fala que quando a pessoa tem o registro indeferido, o candidato majoritário teve o registro indeferido, independente da quantidade de votos que ele tiver, ele sendo o primeiro colocado, convoca-se novas eleições. Foi então, isso que a gente estava debatendo, que é outro problema que pode vir a ter. O povo já não vai muito a uma eleição.
a quantidade de abstenção só aumenta. É 30%, 40%. O desgaste dos políticos já está muito grande. Imagina uma eleição na sequência da outra. Não, e o engraçado é que essa reforma foi para preservar a soberania popular, né? Que muitas das vezes não é levada em consideração. É verdade, isso é verdade. Foi, a ideia é muito boa, mas imagina o transtorno outra eleição. São a nível nacional, em outras situações, a soberania popular é colocada de lado. Eu tô achando, né, que quando tiver eleição, por os votos, quando isso tiver decidido, acho que vão deixar a estrutura toda pronta. Em todos os municípios. Tira as urnas não, deixa. Mantém, né? Mantém as urnas em algumas quadras. Vão com certeza alojar essas urnas, né, em algum local para que armazenar essas urnas. Acho que a lei podia ter trazido uma regra, assim, olha só, se o primeiro colocado aí saiu, foi indeferido, vamos fazer o seguinte, vamos sorteio aí desses aí. Sorteio dos restantes. Para o ímpar. Mas eu acho que a solução para essa estabilidade, no meu ponto de vista, é uma solução simples, como o doutor Pedro já falou, como todos nós aqui já falamos, era o registro de candidatura ser antecipado para no mínimo 1 ano antes da eleição. Eu não digo nem 1 ano, Rafael. A eleição é em outubro, faz o registro de candidatura em março, que aí julga até julho, aí de julho... A nível presidencial, acho que isso é viável. A questão de nível municipal é ruim, né? Assim, março, julho, eu acho que fica muito mais próximo. Mas nível nacional, o juiz competente para julgar o registro de presidente já é o TSE. Respeitosamente, eu discordo. Porque eu acho que isso pode se tornar inócuo. Porque amanhã alguém vai lá, atribui um efeito suspensivo, permite alguma outra brecha, né? Tem um registro indeferido. É meio complicado. Não, mas teria ali o tempo para a suspensão. A gente estaria pegando esse período do registro antecipar o registro. Acho que judicializaria muito menos. Você tem 100 candidatos. 70 são elegíveis, 30 estão brigando. Ia brigar só 30 e não 100. Hoje a questão é que vai todo mundo junto, né? E para nós que frequentamos TRE, a gente sabe como é que é, né? E é muito complicado você passar... Todo dia, chuva de liminar. Após escolher liminares antes das sessões, os advogados chegando com a liminar. E após você escolher quer dizer, o candidato ser eleito, depois disso está lá discutindo ainda se ele está registrado ou não. Quer dizer, tá muito... E isso nada impede. Vamos dar um exemplo aqui, o exemplo do Lula, né? Que eu acho que tem talvez uma grande força contra ele, que ele não venha, né, da mídia. Aumentou, também não sou pós-Lula, né? Nem contra Lula. 46%. Mas também temos ações eleitorais que podem ser propostas. Isso é lógico que para um outro programa, que o doutor Pedro até já se comprometeu, né, até vou antecipar aqui, em março vai estar sendo as resoluções para essas novas eleições. O doutor Pedro se comprometeu a voltar ao programa para estar falando de propaganda na internet. Para muitos candidatos isso vai servir. Olha, ele vai dar consulta gratuitamente. Ele vai tirar o meu emprego, vocês não podem advogar. Vai tirar com certeza o meu emprego de muito candidato aí que vai assistir o programa. Para quem é Rafael? Vai assistir o programa do Dr. Pedro no YouTube lá, no canal do Noite Jurídica. Mas ele se comprometeu já em voltar, né, para falar dessa resolução. E a gente pode até falar de ações que podem ser propostas, sim. Né, caso que ainda tem isso. Digamos que ele tem o registro deferido. Eu não tenho dúvidas que vão encher ele de AIGE, pedindo a cassação do mandato dele. Eu não tenho dúvidas. Por quê? Não tenho dúvida. Voltando a falar o que a gente estava comentando aqui, hoje judicializou-se tudo. Tudo. Então, a eleição não escapou a isso. A eleição é totalmente judicializada. Impugna no registro, consegue o registro. Entra com AIGE, aí foi diplomado, recurso, contra expedição de diploma. E assim vai indo, assim vai indo, assim vai indo. Tem até um dado curioso, aliás, um resultado dessa pesquisa que o Datafolha fez, é que após o julgamento, a condenação do Lula no dia 24, não houve nenhuma alteração. Foi inócua a condenação do ponto de vista de modificação do voto quadro. que você diz, né? Isso, foi inócuo. Do quê? Não houve alteração. Ele não perdeu votos na pesquisa de intenção de votos. A intenção de votos? Eu acho, particularmente, acho que até ganha. As pessoas têm uma certa sensibilidade ao coitado, né? E as pessoas botam... Eu acho que até pode ganhar até a voto. Todo mundo tá circulando um vídeo nas redes sociais
dos eleitores fazendo a biometria e gritando Lula. Não, eu acho que é porque o Brasil tem essa acessibilidade, né? Só tem um detalhe ser que, humano, né? como eu falo que isso é tudo muito novo, a gente não teve nenhuma eleição sem o Lula ainda, né? E assim, a gente não sabe o reflexo político que essa massa, porque o Lula tem uma massa de eleitores indiscutível, ele tem. A gente não sabe o reflexo que isso vai ter num eventual indeferimento dele. A gente não sabe o que vai acontecer, está tudo completamente em aberto. Essas próximas eleições são para quem tem estômago, né? Para quem tem... Porque assim, a gente não sabe, quem souber o que está acontecendo não está entendendo nada, porque não é possível. O máximo que vai acontecer. Topê, então, o Horton ali já avisou que nós temos, né? Mais meia hora, Horton? Meia hora, Fabiola? Que isso? Pra mim pode, né? Não, brincadeira, ele falou que já temos somente 5 minutos. Antes de passar para os agradecimentos da sua presença, vamos fazer tentar compilar o que foi o programa de hoje, para o pessoal entender, em sim ou não, certo. Tá, as perguntas de forma objetiva. Lula hoje, mesmo com a condenação do TRF, que é essa do último dia 24, ele pode ser candidato? Ele pode se lançar candidato e fazer campanha. Essa é a segunda pergunta que o senhor já respondeu. Então, mesmo com a condenação, ele pode ser candidato e pode... praticar os atos de campanha, pedir voto, estar na televisão. Caso o Lula ganhe nas urnas, mas tenha lá o seu impedimento eleitoral. Que isso, gente? Aposto que é a Veja. O que é? Botou aqui. Eu vou ler isso aqui não, gente, que eu sou político. O programa é político. A Veja, você já imagina uns elogios que está aqui para o ex-presidente Lula. Então, vamos lá. Ele, mesmo com a condenação, ele pode ser candidato pode se lançar candidato, pleitear o seu registro junto ao TSE. E fazer campanha. E fazer campanha, praticar atos de campanha. Caso ele vença nas urnas, mas o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, fale: Lula, você não pode ser candidato não, está anulado. O que acontece? Se isso ocorrer e não couber mais recurso para o Supremo, mais nada, bateu o martelo que ele não pode ser candidato e ele ganhou as eleições nas urnas, tem nova eleição para presidente. Então, acho que a gente respondeu várias perguntas de R$1 milhão aqui. A dúvida, né, até entre as pessoas era, porque o Lula não pode ser candidato, e o doutor Pedro acho que esclareceu de forma sucinta, clara e técnica. Né, que é difícil, eu brinco aqui com os advogados que vêm ao programa, falando, gente, não fala muito juridiquês não, que o programa não também assiste, né, a gente tem advogados, pessoas da área jurídica. Não é exclusivo. Mas é para o povo, para a população, então a gente tem que explicar isso para a população. Então o Lula vai ser candidato, se puder, né, se o PT escolher, e isso ele vai fazer a campanha, só que caso seja decidido pelo TSE que ele não pode ser candidato, trará novas eleições, é isso? Exato, exatamente. Tem esse problema aí que a gente não sabe a dimensão política nacional que isso pode vir a causar, mas é o que está na nossa lei, né? E a lei está acima de todos. É verdade. Gente, agora eu vou passar para os agradecimentos aqui, primeiro para o doutor Pedro, meu ilustre convidado, e não poderia, antes de fazer esse agradecimento da sua presença aqui, de também fazer um elogio. Já fiz inicialmente no programa, um elogio esse que até eu devo até a Patrícia, minha esposa, né, que ela sempre disse, quando eu comecei a aproximação nos TRE, no TRE, na sua aproximação, num diálogo, já nos conhecíamos, mas a vida corrida, mas lá é um momento de conversa, e eu chegava em casa, retornava para casa, Patrícia, poxa, Pedro, né, rapaz, o cara inteligente, e ela sempre o elogiou. O Pedro sempre foi inteligente desde a escola. E realmente eu vejo isso hoje, participando mais atentamente do seu trabalho, e eu elogio aqui publicamente na televisão que é difícil a gente ver, e está aqui 2 advogados também que atuam em tribunais superiores, e eu falo que eu atuo posso falar até o meu mentor profissional, que é o Carlos Marco, que sempre nos ensinou a ir a tribunais superiores, brigar em tribunais superiores,
né? Está frequentando os tribunais superiores. E eu falo que ele é meu mentor, tive vários mentores, mas ele, como meu mentor, me ensinou muito isso. E você ia independente. E talvez eu era o único advogado que eu via do interior do estado, né, de Araruama, com o escritório de Araruama, indo, sustentando no TRE, sustentando no TSE, despachando com os ministros em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, obtendo grandes vitórias a nível de Supremo Tribunal Federal. E eu faço esse elogio aqui. Não o conhecia pessoalmente, assim, profissionalmente, essas nuances do seu lado profissional. Quem me dizia muito era a Patrícia, né, que também é advogada, foi procuradora lá em Iguaba, sua terra natal, né, e ela fala, não, o Pedro sempre foi muito inteligente, e consequência disso é hoje ele profissionalmente também ser bom tecnicamente, ser bom profissional. Então, meus parabéns aqui publicamente, tá? Rafael, obrigado pelo elogio e pelo convite, mas antes de agradecer até pelo programa aqui, isso eu não tive opção, eu não tive mentor, eu fui na raça, eu tinha que ir, não tenho parente jurista nenhum, advogado, eu sou o primeiro da família advogado, eu descobri como é que fazia e fui, cara, e deu certo, podia ter dado errado, mas aparentemente deu certo, né, tu consegui encontrar uns caminhos e fiz muitas amizades, inclusive o TRE foi uma grande escola, e o seu mentor, Carlos Magno, também, ó, nunca trabalhei com ele, mas sempre observei de longe, pô, baita advogado, é o mestre de nós todos aqui da região, verdade, né, pô. Isso é verdade, o grande, é o mentor. Com certeza, com certeza, mas eu queria agradecer a você, queria agradecer aos colegas que vieram aqui prestigiar e abrilhantar o programa, e a Cabo Frio TV, né, pela oportunidade, e me colocar à disposição, estou nas redes sociais, tem o Facebook, Instagram, Twitter. Você pode ir lá apunhar o doutor Pedro Canela. Com certeza. Existe mais negócio de cutucar, não, né? Ih, rapaz, nem sei. Eu também não sei nada de mídia social. Só te agradecer aqui pelo convite, estou à sua disposição e parabenizar pelo programa, que é um sucesso aqui. Eu não conhecia o formato do programa. Acho que isso aqui está sendo pouco explorado, porque é um baita de um programa. E você, com certeza, vai fazer isso aqui daqui para frente explodir, porque já vi que a campanha nas redes sociais, o WhatsApp está grande, né? Está grande. E conto com, como sempre eu digo, conto com a ajuda de todos os colegas. Doutor Paulo Lage, queria agradecer também a presença. Você que já conhece o programa, já conhece o formato, já veio várias vezes, já ajudou o programa várias vezes. Muito obrigado pela presença hoje aqui. Sua participação realmente foi fundamental, com certeza brilhantando a entrevista do Dr. Pedro. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu não vou me estender, porque eu estou vendo as carinhas ali, elas não estão boas, não. Eu vou agradecer assim rapidamente. Posso muito falar obrigado uma meia pelo hora, convite. Já estão querendo dar um tiro ali no Rafael. Aquilo é uma arma? Eu não sei se aquilo é melhor não me estender. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos por assistir a gente aqui no programa. Obrigado, Pedro, pelo convite, pelos ensinamentos brilhantes aqui de hoje. Forte abraço. E também agradecer aqui ao doutor Cristiano Oliveira, um grande criminalista que o direito criminal está perdendo há 4 anos, que ele está como procurador-geral, né, do município de São Pedro da Aldeia. Mas isso é bom, que ele abriu espaço para mim, né? Ele saiu, ó, não pode mais advogar, ó. A vida é assim, né? Foi na roça e perdeu a carroça. Então, mas mentira, o espaço conquistado nunca é o rei posto, o rei morto, né? Mas quem é rei nunca vai deixar de ser rei. Mas já era um grande criminalista, agora está desenvolvendo o seu trabalho junto à Procuradoria-Geral do município de São Pedro. Um lindo trabalho, um excelente trabalho. Agradecer a presença e convidar o senhor novamente para estar aqui no programa, pelo amor de Deus. O doutor Paulo falou que vai assinar o cheque de R$10.000 para você vir aqui no programa. Né, doutor Paulo? Vou assinar o cheque da Rede TV, da Cabo Frio TV, ó. Rede TV, ó. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de poder compor a mesa, né? Foi uma honra para mim poder acompanhar os ensinamentos do Dr. Pedro Canelas, um amigo, né? É um ícone aí da advocacia, filho de um grande amigo nosso. Então, assim, a honra foi toda minha. É você que está em casa, dizer o seguinte: não se preocupa com quem não pode ser candidato. Se preocupe com quem pode ser candidato e na hora de votar, vote com consciência. Muito obrigado a todos, muito obrigado, doutor Rafael, doutor Pedro, doutor Paulo. Foi um prazer enorme poder compor a mesa com tão nobres colegas. Eu sempre aprendendo, eu fico expert aqui em várias matérias do direito. Gente,
Queria agradecer a vocês novamente, a participação pelas redes sociais foi muito grande, foi enorme, na verdade. Desculpem não dar tempo de responder a todos. As perguntas que não foram respondidas aqui pelo Dr. Pedro serão direcionadas a ele, e ele entrará diretamente com a pessoa e responderá diretamente à pessoa. Então, eu queria agradecer, participem, continuem participando pela página do Facebook do programa lá, Noite Jurídica, pelo canal do YouTube. Essa entrevista vai para o canal do YouTube, não vai, Fabiano? Né, o canal do YouTube lá, o Noite Jurídica, vocês podem rever nossas entrevistas desde 2010, né, doutor Pedro? Olha, eu já fui careca, cabeludo, sem barba, já tive todas as... Bonito. Já fui bonito, né, Fabiano? Bonito, o Fabiano disse que eu sempre Magro. Então, continuem participando. A presença, a participação de vocês é fundamental para o programa, dando sugestões de programa. Tá? E a gente conseguiu, o doutor Pedro falou aqui, a gente conseguiu estender um grande número de convidados e fazer uma agenda de convidados realmente, né, que vai até, acho que em março ou abril, né, essa lista de convidados aí. Semana que vem já temos outro convidado, depois do carnaval já temos outros convidados. Então, não deixe de assistir nosso programa Noite Jurídica. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus e até semana que vem.